Professores, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui agora para a gravação da nossa aula da unidade 3. Nós vamos caminhar nesta aula por um caminho longo, certo? Onde nós iremos aprender muito sobre a questão da pedagogia, o que é pedagogia e como aplicá-la em sala de aula. Caros alunos, eu quero aqui, caros professores, conforme eu falei na aula anterior, que estaríamos tratando vocês tal como professores. Quero aqui só relembrar que no primeiro momento nós aprendemos o que é educação, no segundo momento nós aprendemos sobre a história da escola bíblica e neste terceiro momento já quero trazer o nosso material para que nós possamos aprender um pouquinho sobre o que é pedagogia e como usá-la em sala de aula. Bom, um ponto importante e primordial aqui é trazer a atenção dos amados professores a esta ferramenta que tem mudado a vida de muitos docentes nas salas de aulas de ensino secular e os ensinos da escola bíblica dominical. Bom, vamos lá, sem mais delongas, a nossa aula para que nós possamos aprender mais e mais a respeito de tudo que rege a escola bíblica dominical. O que é pedagogia e como usá-la em sala de aula. Primeiro, nós precisamos entender, conforme a nossa primeira pergunta, tema desta aula, o que é pedagogia. Pedagogia é um conjunto de técnicas, de princípios, métodos e estratégias da educação e do ensino, relacionados à administração de escolas e à condução dos assuntos educacionais em um determinado contexto. Nesse primeiro ponto, nós podemos observar que a pedagogia ela está composta em diversos fatores dentro do ambiente educacional. Por quê? A pedagogia é técnica, a pedagogia vai ser princípios, a pedagogia vai ser métodos, vai ser estratégias, a pedagogia ela vai ser a ação do professor, certo? Dentro de uma sala de aula, certo? Então, diante a esse primeiro ponto, nós já podemos entender que tudo que rege esse conceito de pedagogia está ligado a assuntos educacionais relativo a um determinado contexto ou até mesmo a outro contexto pertinente à área da educação, à área de formação de pessoas, tal como nós estamos aqui. Nós estamos utilizando o método pedagógico, uma estratégia pedagógica na nossa aula neste exato momento, que é justamente a sala de aula invertida, que nós podemos considerar assim, e o fato de uso da tecnologia, uma das estratégias da pedagogia, certo? Então, só para você entender o que é a pedagogia dentro do conceito prático. A pedagogia, no nosso segundo ponto, ela estuda as ideias de educação, segundo uma determinada concepção de vida e dos processos e técnicas mais eficientes para realizá-los, visando aperfeiçoar e estimular a capacidade das pessoas seguindo objetivos definidos. A pedagogia vai trabalhar aqui, caros professores, em paralelo, tá? No processo de formação do indivíduo dentro do ambiente escolar. Então, a pedagogia ela vai pegar todas as ideias pertinentes à educação, vai pegar usando técnicas, os princípios, os métodos, vai buscar estratégias, conforme nós estamos vendo, nós vimos no ponto anterior, e vai tentar aperfeiçoar e vai estimular a capacidade das pessoas
para seguir, conforme está descrito em nosso slide, seguir objetivos definidos, tá certo? Então, diante do que nós estamos vendo aqui, nós já conseguimos entender um pouquinho a ideia de pedagogia, certo? Vamos ao nosso segundo slide. Já no nosso segundo slide, é importante e é pertinente nós trazermos a ideia do senso comum. O que é que todos os pedagogos têm maturado nesse primeiro momento como ideia, tá, da pedagogia. Todos os pedagogos têm o senso comum de que a pedagogia ela é ensino, ou melhor, é o modo de ensinar. Então, uma pessoa ela estuda pedagogia para ensinar crianças. O pedagógico seria o metodológico, o modo de fazer, o modo de ensinar a matéria, certo? Trabalho pedagógico seria o trabalho de ensinar, de modo que o termo pedagogia estaria associado exclusivamente ao ensino. Isto aqui nós vimos no nosso primeiro slide. Mas nós conseguimos entender que dentro do senso comum, a pedagogia ela está no campo da prática e da teórica, certo? Então, o pedagógico seria o metodológico. Então, todos os métodos que você vai utilizar na sua sala de aula são métodos pedagógicos, tá? Então, a forma de você fazer, o modo de você ensinar a lição da escola bíblica, tudo isso é pedagogia. É uma forma que você simplifica o assunto e transmite, compartilha ao seu aluno, certo? Então, diante do que estamos vendo nas nossas aulas, estamos nos moldando como professores. E nos moldando como professores, estamos aprendendo pedagogicamente como utilizar essa ferramenta para a ministração das nossas aulas, certo? Então, não há exatamente, conforme nosso tema pergunta aqui, quem é, na verdade, o pai da pedagogia? Quem foi aquele que criou essa pedagogia? Quem foi aquele que teve essa ideia brilhante de pegar esse modo ação e teórico e aplicar dentro de um contexto educacional, como ferramenta, como técnica, como metodologia, mas também como uma ciência que estuda toda essa prática, toda essa ação? Não há exatamente um consenso sobre o pai da pedagogia. Se nós pegarmos a nível de exemplo do Platão, certo? O filósofo grego Platão, ele vai ser considerado o primeiro pedagogo da humanidade, tá? Logo que alguns livros da história secular vai contar que Platão é o pai da pedagogia, mas mesmo sendo considerado o primeiro pedagogo da humanidade, nós precisamos, tá, entender que existem outros nomes que contribuíram para a concepção do conceito pedagogia dentro da prática educacional, tá certo? Então, nós temos Jean-Jacques, que recebeu o título de pai da pedagogia moderna, Johann Friedrich, certo? Que recebeu também o título de pai da pedagogia tradicional. Então, nós temos Johann, Jean e o próprio Platão. Então, fica essa não tem como a gente pegar, na verdade, e titular alguém como o pai da pedagogia, visto que cada um, em seus momentos da história, deram as suas contribuições, tá certo? Então, fica aqui aberto estes três nomes como coparticipante do processo de fundação da ciência pedagogia, certo? Então, entendendo um pouquinho sobre a pedagogia, vamos aprender aqui, caros professores, o que é um pedagogo. Nós ouvimos muito isso. A pedagogo é aquele professor que dá aula ao maternal, ao pré, a primeiro, segundo, terceiro e quarto ano.
ou as séries iniciais, certo, da educação básica, o pedagogo, na verdade, é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, certo? Você vai assumir a função de um pedagogo quando você, a partir desta aula, compreender o que é a pedagogia e aprender a aplicar na sua sala de aula. Então, você já vai assumir um papel de um profissional atuante dentro da instância educativa, certo? Então, essa prática educativa, direta ou indireta, ligados à organização e aos processos de transmissão e assimilação de saberes e modos de ação, tendo em vista objetivos de formação humana previamente definidos em sua contextualização histórica. Então, o pedagogo é aquele que atua no contexto educacional, certo? Direta ou indiretamente, tá bom? Aquele professor ou aquele auxiliar que está preparando um plano de aula, ele assumiu um papel de um pedagogo, porque ele vai avaliar todos os princípios norteadores da captação do conhecimento dentro daquele plano de aula, tá certo? Então, quando ele começa a estruturar, quando ele começa a moldar o seu plano de aula, ele age como se estivesse dando ali a própria aula. Estamos falando do professor auxiliar ou do auxiliar do professor, tá certo? Então, aí fica a informação concreta de que o pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, tá bom? E ele pode atuar de forma direta ou de forma indireta. Ele pode atuar na linha de frente, como você atua hoje e você que está em processo de formação vai atuar, tá certo? Ou você que está compondo, tá, uma comissão para avaliação de todos os conteúdos pedagógicos da Escola Bíblica Dominical. Não importa a atuação direta ou indireta, mas você assume a função de um pedagogo quando você começa a trabalhar as práticas educativas. Então, existem 3 tipos de pedagogos, eu fiz questão de trazer na nossa apostila, para que nós pudéssemos entender a dimensão de cada um deles, certo? Então, existe o pedagogo lato sensu, o pedagogo stricto sensu e os pedagogos ocasionais. E aí a gente vai aprender sobre cada um desses pedagogos para que nós possamos embasar o nosso conhecimento e entender um pouquinho mais sobre cada um deles, tá certo? Então, começando pelo pedagogo lato sensu, são todos os profissionais que se ocupam de domínios e problemas da prática educativa em suas várias manifestações e modalidades. É aquele que está acima, certo? Não de uma ação direta, mas que se ocupa analisando, estudando de forma científica, de forma acadêmica, todos os preceitos que regem a pedagogia. É aquele que está contribuindo com a pedagogia para que a pedagogia ela possa ser aplicada na formação de professores e na sala de aula pelos professores formados de forma eficiente, tá? De forma que venha suprir seu resultado, que venha trazer uma produção intelectual e elevar o nível da educação do país, certo? Então, pedagogo lato sensu são todos esses profissionais que vão se preocupar com as problemáticas da prática educativa em diferentes contextos. Ele é aquele que vai sempre estar estudando sobre a pedagogia. Como é que está atuando o professor das primeiras turmas da educação básica? Como é que está atuando o professor das turmas finais da educação fundamental?
E ele vai sempre estudar, criar meios, criar artigos para embasar o conhecimento e endossar a pedagogia dentro de todas as modalidades, tá? Então, ele vai atuar em várias manifestações em prol da pedagogia. O próximo aqui é o stricto sensu. São aqueles especialistas que sempre, com a contribuição das demais ciências da educação e sem restringir sua atividade profissional ao ensino, trabalham com atividades de pesquisa, documentação, formação profissional, educação especial, gestão de sistemas escolares e escolas, coordenação pedagógica, animação sociocultural, formação continuada em empregos, escolas e outras instituições. Aqui já está um bojo completo do que é o pedagogo stricto sensu. Enquanto o pedagogo lato sensu ele vai trabalhar contribuindo em várias instâncias, em várias modalidades, vai trabalhar contribuindo com a pedagogia, tanto na prática quanto na teórica, o stricto sensu ele trabalha num campo vasto. Tá? Ele não só trabalha dando aula, utilizando apenas a pedagogia como ferramenta única da sua aplicabilidade. Ele vai buscar outras ciências, português, matemática, história, geografia, letras, línguas estrangeiras, matemática, enfim, vai buscar outras ciências, ciências sociais, exatas e humanas, para que possa contribuir, tá certo? Então, ele não vai restringir de forma nenhuma a sua atividade profissional, tá, ao ensino. Ele vai trabalhar pesquisando, documentando, ele vai trabalhar formando pessoas, que é o que nós estamos, enquanto instituição teológica, formando pessoas, tá? Ele vai trabalhar também com a educação especial, entrando no campo, estudando, dando um mergulho imenso, e isso é um ponto primordial nesta geração, neste último século, tá? Neste ano que nós estamos, principalmente, é um ano vigente, onde todas as formações de licenciatura têm trabalhado, tá? De forma específica e cuidadosa, cautelosa, a formação de professores que possam ter o mínimo de capacidade para lidar com pessoas, certo? Consideradas pessoas dentro do campo da educação especial, tá certo? Ele também vai trabalhar com gestão de sistemas escolares e escolas. Nós estamos falando aqui não só aqueles que atuam dentro de uma secretaria de escola, mas aqueles que podem até fazer gestão de uma escola, tá? Nós temos na nossa instituição, no Instituto, nós temos o nosso coordenador pedagógico, pastor e doutor José Mário, que, por sinal, é meu mestre, que me formou no meu bacharel em teologia, que, por sinal, é meu mestre que está me passando, me ensinando o programa de mestrado da instituição do qual ele também é diretor acadêmico. Então, nós temos na nossa condição o processo de gestão, tá? Não deixando de ser um profissional pedagogo, tá certo? Coordenação pedagógica, conforme eu falei, animação sociocultural, a questão de utilizar todos os ferramentais em animações para poder embasar a educação, tá? Endossar o processo de ensino, a formação continuada em empresas. Então, o pedagogo stricto sensu, ele pode atuar também ali nas empresas, letramento, uma capacitação, programa pedagógico voltado ao ambiente empresarial, certo? Então, ele pode atuar, o pedagogo stricto sensu, ele vai atuar em diversas instâncias, tá? Em instituições públicas e privadas. E os pedagogos ocasionais? Os pedagogos ocasionais são aqueles em que dedicam parte do seu tempo em atividades conexas à assimilação e reconstrução de uma diversidade de saberes. São aqueles que, de forma ocasional, buscam textos e contextos pedagógicos
para embasar e diversificar o processo de construção dos saberes, tá? São aqueles que não têm a formação pedagógica, mas muitas vezes vestem a camisa, tá? E atuam como tal para contribuir na atividade educativa, contribuir em sala de aula, dando aquela parcela de entendimento em relação à prática, à aplicabilidade, ao comportamento, à análise, à captação, à questão de triagem, à questão de, de posturas mediante alguns alunos dentro do campo da educação especial, enfim, os pedagogos ocasionais são aqueles que vão continuar endossando a pedagogia, a ciência pedagogia, com uma diversidade de saberes. Olha, à luz da matemática, existe uma forma de aplicarmos determinado assunto. Então, à luz da filosofia, existe uma forma de aplicarmos determinado assunto em sala de aula, e aí vai endossando a pedagogia em si, certo? Então, pedagogos ocasionais são esses que vão atuar dentro desses campos, dando as suas parcelas de contribuição. Qual é a diferença entre trabalho pedagógico e trabalho docente? Existe aqui uma diferenciação nestes dois tópicos ao qual nós estamos tratando. Prestem atenção aqui porque é algo interessante e eu preciso trazer a atenção dos amados. A diferença de trabalho pedagógico e trabalho docente é simplesmente, no primeiro ponto, na questão de trabalho pedagógico, é a atuação profissional em um amplo leque de práticas educativas. O trabalho pedagógico vai ser a atuação do professor em um amplo leque de práticas educativas. Então, o trabalho pedagógico pode ser um professor de educação física que vai estar aplicando, dentro de uma prática educativa esportiva, aplicando um método, uma técnica, certo? Mas que consiga atingir o seu fim com o seu aluno. Já professores de matemática também fazem trabalhos pedagógicos, professores de sociologia, de filosofia, de física, enfim, todos os profissionais acabam atuando e fazendo um trabalho pedagógico, porque é sua atuação dentro deste leque de práticas educativas. Utilizam uma infinidade de meios para transmitir as suas aulas. Usam e abusam de competências socioemocionais para saber lidar com o seu aluno, certo? E saber aprender, atrair a atenção do seu aluno. Já o trabalho docente é a forma peculiar que o trabalho pedagógico assume na escola. O trabalho docente é você pegar um trabalho pedagógico, uma forma de atuação, uma prática educativa, e você inserir na escola de forma peculiar. Olha, a escola vai adotar tal método, tal técnica para a aplicabilidade do assunto. Isto é um trabalho docente, porque a escola vai formar os seus profissionais, na verdade, instruir os seus profissionais, capacitá-los para que eles possam estar adequados, tá, a este processo de trabalho docente, tá certo? Então, existe a diferença do trabalho pedagógico e o trabalho docente. Enquanto o trabalho pedagógico vai ser a atuação do professor, o trabalho docente vai ser a forma como ele vai atuar, tá certo? Então, é a atuação do professor e a forma como ele vai atuar. Bom, trabalho pedagógico, ele já vai estar dentro de um contexto de sala de aula. O trabalho docente eu vou utilizar de ferramentas como vídeo, usar tecnologia para aplicar o meu trabalho pedagógico, a minha prática educativa, certo? Então, existe esse divisor de águas para que nós possamos entender um pouquinho sobre esses dois campos. Já entendemos até agora todo o conceito,
o que é um pedagogo, como ele aplica algumas coisas na sala de aula, mas vamos entender agora e aprender como a gente usa a pedagogia em sala de aula. Como a gente vai entender que isso é pedagogia, embora eu já trouxe aqui nos slides anteriores. Conforme aprendemos o conceito da pedagogia como sendo o conjunto de técnicas, podemos utilizar várias estratégias pedagógicas para melhor ensinar nossos alunos. Então, nós temos aí um leque de estratégias pedagógicas que nós podemos utilizar na escola bíblica dominical. Não se prenda única e exclusivamente à sua lição. Não se prenda única e exclusivamente ao que você está lidando ali, tá certo? Por quê? Às vezes você fica num copia e cola, copia e cola, copia e cola. Lê por ler. Lê e não fala o entendimento do que você leu. E aí você acha que está cumprindo a função de um professor de escola bíblica dominical. Eu aprendi no meu colegial, na verdade, lá nos primórdios, com uma professora que eu tive chamada Maria Gomes, professora de língua portuguesa. Ela dizia o seguinte: Davidson, nenhum texto ele é vazio. Todo texto carece de explicação. E quando ela nos convocava para a leitura de um texto, e eu faço isso muito em minha sala de aula, quando a gente pede para alguém ler um texto a nível de exemplo, a gente vai forçá-lo a interpretar esse texto como o, o evangelista Davidson vai ler tal texto. O evangelista Davidson lê em público, em pé, enfim. Não importa como, mas ele lê, transmite a leitura. E aí, nós como professores, vamos lá, o que você entendeu desse texto que você leu? E aí o que é que vai acontecer? Ele vai voltar para o texto, ele vai olhar o texto, ele vai captar o que ele viu ali, ele vai tentar relembrar, fazer conexões com o que ele já leu na vida. Isso é uma prática pedagógica. Isso é um fato de você estimular seu aluno dentro da sala de aula a buscar, criar, na verdade, fazer uma crítica, uma análise, uma interpretação daquilo que ele leu, certo? Isso é só uma forma que eu aprendi assim, eu tenho compartilhado assim, e isso não é um processo difícil, mas é algo que permite que o nosso aluno ele venha aguçar o seu entendimento. E nas próximas aulas, se você partir a utilizar essa estratégia pedagógica, a aplicabilidade da pedagogia na sala de aula, você vai perceber que o seu aluno ele já começa a fazer conexões mais rápido, certo? Quando você o convocá-lo para ler, ele já vai saber, o professor vai me perguntar o que eu entendi do texto. Então, a leitura dele vai ser cuidadosa, a leitura dele vai ser focada, a leitura dele vai permitir que a mente já vá buscando alguma coisa que ele leu sobre isso. O que foi que eu aprendi sobre o perdão lá atrás? No meu discipulado, eu aprendi sobre Jesus, o Espírito Santo, o Apocalipse, e a mente já vai lá buscando para poder criar um escopo de uma interpretação de um texto que ele está lendo. Tá bom? Essa é uma das formas que a gente pode utilizar para estimular nossos alunos, tá certo? Então, podemos usar, por exemplo, contação de história. Isso aqui é muito bom justamente para a sala das crianças. O maior método para a captação da atenção dos alunos que são crianças numa escola bíblica dominical é o processo, a estratégia pedagógica de contação de histórias. Como é contar a história, abrir um livro e começar a ler? Não. Os professores de pedagogia hoje, e eu tenho pessoas na família que estão em processo de formação de pedagogia, o meu coordenador pedagógico é pedagogo, eu estou dentro do campo da pedagogia, nós aprendemos, caros professores, a ler dando uma certa entonação, uma emoção ao texto. Então, se você vai ler, na verdade, uma história numa sala de escola bíblica de crianças,
Você vai ter que ensinar, você vai ter que ilustrar, você vai ter que trazer alguma coisa para que aquela história ela venha a ser uma história bem atrativa aos olhos das crianças. Nível de exemplo, pegue um caixinha, bote um fundo musical e Davi girou a sonda e girou e girou e aquele sonzinho da sonda girando, 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 e aí isso vai captar a atenção das crianças. E ele jogou aí, aquele som de fundo que vem trazendo atenção, ou até mesmo você pode fazer alguma citação, tal como ficou triste. É necessário contar a história, certo? Como se ela fosse a mais real possível, para prender a atenção dos nossos alunos. Isso na sala das crianças. A do jovem também é fácil e perceptível a gente prender a atenção quando a gente usa a encenação para dar vida à leitura do texto, à contação da história, prende a atenção dos jovens, porque é algo que os jovens não estão habituados a ver. E isso vai chamar a atenção porque eles ficam querendo entender e agora qual é o próximo passo, o que é que vem, mesmo muitas vezes sabendo da história, mas eles vão atuar desta forma, se comportar dessa forma. Essa é mais uma estratégia pedagógica para ser utilizada em sala de aula. E olhe que todas essas estratégias são utilizadas na escola, no ensino secular. Mas dentro da escola bíblica dominical, que não deixa e nem perde o valor como tal, a gente pode utilizar estudos de caso. Esse aqui, caros professores, é importante, é algo primordial, porque você pode pegar uma pessoa, pedir para que ela leia a biografia de um personagem bíblico, em específico aquele que muitas vezes é citado na lição. Vamos tomar como exemplo a lição da Escola Bíblica Dominical está tratando sobre a história da igreja, está tratando sobre a origem da igreja, o propósito da igreja. Então, em se tratar da transmissão de Jesus Cristo na lição desse trimestre, nós podemos pegar a biografia, pedir para alguém estudar, fazer um estudo de caso. Jesus veio, Jesus morreu na morte de cruz do Calvário, ele instituiu, certo? A igreja após a sua morte e ressurreição. Então, existe algo que a gente pode tomar aqui como estudo de caso. Um estudo de caso ele está baseado em quê? Vocês vão pegar todos os pontos positivos e negativos biográficos de determinado personagem ou de determinada ação ou problema da sociedade, certo? Vocês vão pegar e vão analisar todos os pontos positivos e negativos e expor isso numa sala de aula, tá certo? Com alguém. Estudo de caso é bom quando você faz uma espécie de entrevista a nível de exemplo, certo? Conta a necessidade extrema de determinado assunto para um grupo, a igreja, a escola bíblica, enfim. Mas são coisas que você acaba evoluindo e melhorando a qualidade de ensino da sua escola bíblica dominical. Outro ponto aqui, aprendizagem baseada em problemas da sociedade. Nunca se viu um tempo onde a sociedade expressasse tantos problemas latentes que tem atingido muitas vezes as igrejas. E aí há um campo vasto para você pegar e trabalhar. A igreja, a nível de exemplo, ela não é o reino propriamente de Cristo, ela é parte do reino, porque o reino de Cristo, o reino de Deus, ele é universal, fruto da lição de número 4 da CPAD, Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. A nível de exemplo, para você entender. Então, se a igreja ela não é um reino, tá? Por que muitas vezes muitos pregadores, muitos líderes estão interpretando desta forma, como se o céu fosse dentro da composição do povo de Deus enquanto igreja aqui na terra. Mas, na verdade, o reino ele é mais extenso, ele vai mais além do que o contexto de igreja.
Igreja é só uma fragmentação que faz parte, que compõe o reino. Uma aprendizagem baseada em problemas da sociedade. Nós podemos pegar aí, com todo cuidado, preparo, tá? Estudo antecipado para que você não venha infligir nada, para que você não venha tocar em algum problema de alguém, porque às vezes nossos irmãos, nossos alunos têm alguns problemas pessoais mal resolvidos ou não resolvidos, tá? E aí você pode estar tocando num espaço que não é cabível a você como professor. Mas você pode pegar temas polêmicos, ideologia de gênero, homossexualismo, esse movimento, esse militarismo, ativismo, tá? Religioso, enfim, você pode e tem uma gama de problemas na sociedade que você pode trazer como exemplo e uma estratégia pedagógica para melhor aplicar na sua sala de aula. Outra estratégia pedagógica muito utilizada é o mapa mental. O mapa mental, caros professores, todos vocês já viram aquelas situações onde as pessoas pegam alguns balões, fazem umas marcações e aí começa a utilizar como explicação de um ponto ligado a outro, um ponto levando a outro, e você vai explicando a cada passo, certo? Mapa mental é algo que vai fazer com que nós possamos entender o assunto de forma prática, de forma objetiva. É algo que vai pegar uma ideia e vai trabalhar em diversos ramos, tá? Me permita aqui espelhar uma imagem de um mapa mental para que você possa entender o que é, na verdade, esse mapa mental, certo? Vamos lá. Aqui está, caros alunos e professores, e aí eu já estou feliz por chamá-los de professores. Aqui está um mapa mental, tá? Deixa eu trazer uma aqui mais explicado, algo que possa ser bem melhor e mais visível. Pronto, aqui tem um melhor para que a gente possa aprender. Vejam bem, aqui está, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui está um exemplo muito interessante sobre o mapa mental e que você pode utilizar. Como eu vou utilizar isso? Simples. Você vai pegar esse mapa mental, tá vendo aqui? A ideia central, você vai fazendo os pontos, ligando os pontos a temas pertinentes. Como a gente faz isso numa sala de aula, nós podemos levar um quadro branco ou aquele quadro com um cavalete, onde a gente coloca as folhas em branco, vai desenhando e vai virando. Mas você pode utilizar também slide para levar o mapa mental de forma tecnológica e ir preenchendo na hora em Word, em qualquer outro programa, Paint, enfim. Mas você pode criar na hora o mapa mental, compartilhar até para seus alunos. Essa é uma estratégia pedagógica para que você possa facilitar o ensino, a transmissão do conhecimento proposto na lição da Escola Bíblica Dominical, certo? Então, fica aqui essa estratégia que pode embasar o conhecimento. Gamificação ou gamificação, tá? Vamos ao neologismo desta palavra. A gamificação, ela é o uso de jogos educativos para refutação do assunto que está sendo aplicado. Qual é um jogo que está dentro do campo da gamificação? A gamificação. Palavras cruzadas. Um jogo sobre ligar as palavras, um desenho a outro, completar as sílabas formando palavras, enfim, tudo isso é
são métodos de gamificação que você pode utilizar na sua sala de aula da escola bíblica dominical, tá certo? É algo que você pode trabalhar com seus alunos, leva papel, leva lápis, leva caneta, utiliza todas as ferramentas. Ali é um espaço onde você vai usar todos os meios pedagógicos para transmitir a lição, tá certo? E às vezes auxilia você para que você não fique sobrecarregado dentro de um contexto sistemático, um passo a passo da sua lição. Aqui eu quero trazer para os colegas uma informação valiosa. De um tempo para cá, as lições da escola bíblica dominical, ela tem, as que são dos professores, ela tem um passo a passo e dá dicas do que você pode utilizar para levar na sua sala de aula e usar com seus alunos. Então, é algo que você pode explorar, é algo que você pode utilizar, tá certo? É algo que vai enriquecer o conhecimento, vai lhe dar um norte, o que é que eu vou usar? O que é que eu vou pegar para levar para a sala de aula? Um hino? Um vídeo? Um depoimento? Um documentário? Uma imagem? Um gamer? Palavras cruzadas? Um mapa mental? Eu vou levar uma situação, um problema para que seja resolvida? A nível de exemplo, nós temos aí na Bíblia muitas perguntas que a gente pode tirar, uma gincana, certo? Então, existe um leque de estratégias pedagógicas que a gente pode utilizar na nossa escola bíblica dominical. Acredito que essa aula vai ser rica para você poder utilizar todos os contextos pedagógicos na sua sala de aula. Para você que hoje atua e não tinha um norte de como utilizar coisas externas. É proibido? Não é. Não é. Porque é algo que enriquece. Se torna algo proibido quando você vai tirar a atenção da essência da lição. Trazer coisas para suprir o tempo, mas não vai ser didático, objetivo, sistemático, não vai levar o conhecimento da lição. Aí se torna algo que tomamos como proibido, certo? Jamais leve um jogo que vai desviar a atenção de seus alunos. O jogo tem que ser com base na sua lição. O último ponto aqui é a sala de aula invertida. Nosso coordenador, ele fala muito sobre esse método, porque ele gosta muito desse método, utiliza, tá? E eu sou, como aluno dele também, já cheguei muito a utilizar quando ele aplica em sala de aula, e é algo que é de uma eficiência gigantesca, tá? A sala de aula invertida nada mais é do que você poder levar para casa conteúdos e trazer para enriquecer a aula no dia seguinte, no encontro seguinte, né? Por exemplo, todo mundo sabe a próxima lição que está por vir, mas você pode pedir aos seus alunos, a um determinado aluno, para fazer uma atividade de pesquisa, para fazer uma resenha, uma crítica, um resumo e poder expor em sala de aula. Isto é sala de aula invertida. Você pega o conteúdo a ser aplicado na sala de aula e faz com que o seu aluno vá para casa, aprenda em casa, busque os meios para construir para raciocinar, para construir o seu saber, a sua crítica, a sua ponderação, certo? Então, é justamente pegar o contexto de sala de aula e fazer com que o aluno possa levar esse contexto para casa, certo? Quando você faz isso, o aluno ele sai de uma forma que ele vai para casa, ele vai preparar o que lhe foi proposto e vai pensar como sendo a figura principal na sala de aula, expondo aquele conteúdo. E aí ele vai tomar um certo cuidado, ele vai pesquisar, ele vai se aprofundar, vai surgir dúvidas, ele vai ligar para você, mas é algo pertinente e necessário. Dê todo o apoio, dê toda a instrução, uma vez que você pede que seu aluno ele venha fazer isso,
Você precisa norteá-lo ao máximo até ele chegar à conclusão proposta, tá? Dentro do limite de captação de conhecimento dele, certo? Então, a sala de aula invertida é isto: é você pegar um PDF, um vídeo, um hino, pedir para que seja levado para casa e o aluno possa estudar, destrinchar, detalhar e trazer para a sala de aula para dividir com os colegas, cada um dividindo seu ponto de vista, enriquecendo a sua aula e a construção do conhecimento. Lembre-se, você não é o detentor do conhecimento, você é o mediador do conhecimento, certo? E aí você vai utilizar métodos, técnicas, para que você possa atingir esta finalidade, guiar o seu aluno ao conhecimento, certo? Muitas são as possibilidades e caminhos para você, professor de escola bíblica dominical, seguir a fim de trazer o assunto de sua lição. A pedagogia é uma forte ferramenta neste processo de aprendizagem. E com base nela, muitos docentes, muitos professores têm se destacado no ramo da educação. Então, nós precisamos entender que tudo que nós vamos fazer na nossa sala de aula precisa ser pedagógico, precisa ter uma finalidade, precisa ser um método a ser estudado, precisa ser um experimento, tá? Para que você possa atingir bons resultados. Então, tudo isso vai somar na sua sala de aula. E você tem muitos caminhos, muitas possibilidades, muitas estratégias pedagógicas para utilizar, tá certo? Então, existe um leque que você pode levar para a sua sala de aula. Prepare um slide com vídeo, um slide interativo, mas faça com que o seu aluno fique focado na lição. E quebre, se for possível, quebre a monotonia. Seja um professor diferente, para que seus alunos possam chegar e dizer: eu gosto da aula do professor Davidson. Eu gosto porque é interativo, eu gosto porque ele leva um slide, um vídeo, uma música, eu aprendo desta forma. Então, é um método que você vai ofertar a seu aluno para que ele possa captar o assunto. Você não vai fugir, tá, da sistematologia proposta dentro do projeto pedagógico da lição, tá, daquele trimestre, mas também você vai permitir que o seu aluno ele possa aprender. Quando o aluno ele ama a sua aula, e principalmente uma aula de escola bíblica dominical, nos encontros seguintes, ele vai convidar pessoas para vir. Ele vai convidar pessoas para que possam somar com você, tá certo? Então, concluindo a nossa aula, eu espero que você tenha entendido a importância da pedagogia e aplicabilidade na sala de aula. Essa aula, ela é rica em detalhes, em momentos práticos para todas as salas de aula da Escola Bíblica Dominical, todas as faixas etárias de alunos, para que você possa usar e abusar desta ciência social, tá certo? Dessa ciência humana, que é a pedagogia, desta ferramenta que vai somar e enriquecer a tua aplicabilidade, a tua postura em sala de aula. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo possa repousar sobre a tua vida. Que Deus o abençoe.